Boa tarde a todos, né? Eu sou a Clélia, casada com o Pedro, tenho 3 filhos, 8 netos. Graças a Deus, uma família bem grande, e a gente tem vivido esses últimos tempos, os nossos netos tendo atitudes de conversão, atitudes de vontade de amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, né? Isso tem sido muito forte no meu dia a dia, quando eu vejo um neto postando, quando eu vejo um filho seguindo, isso me traz muita alegria, e é um incentivo para que eu continue, para que eu permaneça. Esses dias eu tenho pensado muito nessa palavra permanecer, né? E tem aquela música permanecer em Deus, né? Permanecer em ti. Que eu acho assim, a gente tem aquele amor inicial, aquele amor intenso, né? Que se confunde com uma paixão no começo, mas o mais difícil é permanecer nesse amor e os anos passarem. Mas nós temos, assim, um brinde de Deus, né? Que vem aos nossos filhos, os nossos parentes, os nossos filhos espirituais, aparece e nos dão aquele vigor, são como uma injeção, né? De uma vitamina muito forte para que você continue, né? Mesmo nas adversidades. Tá? Então, esse versículo, realmente, ele fala assim, amem, a minha tradução que eu escolhi, a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Que o Vailton ministrou hoje de manhã, vários ministraram, mas com muita propriedade, cada um foi ministrando, né? Tem um outro versículo que é João 5, 42 e 43, diz assim, né? Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitaram. Então, com essa meditação toda, eu aprendi assim um pouco que para nós termos o amor do Pai, ou amarmos o Pai, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, nós temos que aceitar a Jesus. Jesus é o grande segredo de tudo isso. Então, nesse versículo, ele fala assim, né? Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Então, quer dizer, se você não me aceita, Jesus diz, você não tem o amor do Pai. E é interessante que se vier outro qualquer, no nome dele mesmo, uma pessoa qualquer, vocês aceitam. Como que fica? Né? Então, nós primeiro temos que aceitar a Jesus como Filho de Deus e como Deus. Aí nós vamos ter esse amor dentro de nós, né? Então, acima de tudo, nós fomos criados para amar a Deus de todo o coração. Esse é o objetivo, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Jesus parte do princípio de que amar a Deus significa amá-lo por quem ele é. Então, eu amo a Deus pelo que ele é. E você sabe que eu estava pensando esses dias, o meu amor pelo meu marido também tem que ser pelo que ele é, e não pelo que eu quero que ele seja. Né? Eu amo meu filho da forma como ele é, não da forma como eu idealizei. Né? Você às vezes sonhou com um filho seu para ele ser isso, ser aquilo, mas não é aquilo que ele quis. Né? Mas eu amo pelo que ele é. Mas Deus ainda é muito mais fácil nós amarmos a Deus pelo que ele é. Porque Deus tem muitos atributos que podem nos atrair de maneira forte. Porém, amar alguém precisamos conhecer. Então, eu só vou amar a Deus se eu conhecer a Deus. Mas é interessante que eu posso conhecer a Deus na Escritura, posso ler a Escritura, mas não ter um envolvimento. Um envolvimento com esse Deus, né? E a consequência, o amor é consequência de conhecer a Deus. Então, se eu conheço a Deus, se eu leio sobre Deus, se eu entro... Engraçado que essa palavra, mesmo da Escritura, ela tem que ser revelada. Eu vou amar mais a Deus. Agora, se eu não tiver essa palavra revelada, se eu não conhecer essa pessoa, eu não vou amar. Então, por isso que é importante a nossa vida diária, né? Eu posso até ter um vago, elevo, uma paixãozinha, uma coisa assim, um amor supérfluo, mas não é um amor de fato, né? E aí, não é aquele amor com sentimentos fortes, né? Aí a gente vai passar um pouquinho só aqui, né? Consequência de conhecer a Deus,
se nós não tivermos esse conhecimento, nós não podemos chamar que temos o amor por Deus, né? Não podemos dizer que temos esse amor por Deus. Então, conhecendo um pouquinho a Deus, eu estava pensando, são alguns atributos de Deus que são fortes. Eu amo a Deus porque Ele é o Criador. Já é o suficiente. Vocês concordam comigo? Eu amo a Deus porque Ele criou tudo isso que eu vejo, né? Porque Deus sustenta e controla nos mínimos detalhes. Só tem uns versículos, né? Então, Deus sustenta as flores, Deus sustenta os pássaros, Deus sustenta tudo. Então, eu amo. Como não amar esse Deus, né? Eu amo esse Deus porque Ele tem muita sabedoria. Nós não admiramos uma pessoa com sabedoria? Nós ficamos ali bebendo daquela fonte, olhando para aquela pessoa que domina aquele assunto, querendo mais dele, que ele fale mais, né? Mas imagina se não dá para amar a Deus, né? Nós amamos a Deus porque Ele é justo, né? Justo, né? Deus cuida de todas as coisas, né? O único só que eu fiquei mais preocupada amamos a Deus pela sua ira. Eu falei, uau, né? Tá em João 3:36. Eu amo a Deus pela sua compaixão. Então, Deus é um Deus que tem amor por nós, tem compaixão, entende as nossas dificuldades, as nossas lutas. E eu amo a Deus porque Ele é amor, que está em João 3:16. Então, Deus é amor, né? Aí vem, assim, uma grande revelação de Deus, que é essa palavra que está em inglês, né? Que é Logos. Ela não fosse em inglês, mas ela é. Tá? Então, o que é isso? É a última cartada que Deus fez. Então, quando Deus mandou seu filho, é a prova dos 9, entendeu? Tipo assim, é a última coisa que eu vou fazer para ver se você me ama. Então, quando ele manda Jesus, ele fala, olha, é a última cartada, é o último teste. Se você amar meu filho, você estará me amando. Né? Se você aceitar. Então, Jesus veio ao mundo para tornar Deus conhecido, de modo que pudesse ser verdadeiramente amado. Isso está em João 14, tá? 7-9. Tá? Então, exatamente isso. Deus envia seu filho para que ele se torne conhecido. Deus era conhecido no Velho Testamento pela Escritura, certo? Mas agora não. Olha, se você reconhecer o meu filho, você verdadeiramente vai me amar. E aí vem a grande questão, se eu não amar a Deus, eu não amo a Deus de todo o coração. Se eu não amar Jesus, eu não amo a Deus de todo o coração, né? Jesus se revela a Deus de forma tão profunda que o ato de aceitá-lo passa a ser um teste do amor, né? Para amar a Deus. Se não temos Jesus, não temos a Deus. Jesus é o parâmetro do nosso conhecimento acerca de Jesus. Chegou uma mensagem aqui, né? Jesus é o parâmetro de nosso conhecimento acerca de Deus e de nosso amor por Deus. Então, Jesus é o nosso parâmetro. Quanto mais eu amo a Jesus, mais eu estou amando também a Deus, né? Jesus reflete e exalta a Deus de tal forma que negá-lo significa negar a Deus. Jesus tornou Deus conhecido de maneira mais clara e mais abrangente que qualquer outra revelação. Jesus, a grande revelação de Deus. Jesus, a grande cartada de Deus. Jesus, a grande prova dos 9. Jesus, o grande teste que nós temos, né, para ter. Mas, para encerrar, né, eu estava pensando, mas amar a Jesus é uma coisa assim, a gente às vezes associa muito quando tudo está muito bem, né? E a gente sabe que o povo de Deus, nós passamos por grandes lutas, por grandes dificuldades, né? Mas aí que está a grande prova, né? Então, a raiz da alegria no sofrimento. Então, eu penso assim, a raiz do amor no sofrimento, né? Aí vem aqui um versículo que fala, em Lucas 6:23, que eu não coloquei na nossa, regozijem-se nesse dia. Então, fiquem felizes nesta situação. Saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa, né?
Então, eu vejo assim, né, a gente tem que amar a Deus a ponto que quando vier as lutas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, quando nós tivermos uma situação difícil, de todo o entendimento, de tudo, mas mesmo assim eu tenho que buscar. Então, eu sinto assim, que esse é o momento mais difícil de nós sermos testados por esse amor, né? O nosso relacionamento com Deus, como que está esse relacionamento com Deus, né? E assim eu paro por aqui, né? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, e assim, eu estava pensando hoje de manhã, né? Nós temos que buscar a Deus, tentar isso de forma contínua, né? Eu penso assim, até com disciplina às vezes, eu preciso da disciplina, eu não consigo ser voluntária, né? Eu preciso daquela disciplina de fazer, de escrever, de anotar se aquele dia eu realmente busquei ou eu li, né? Então, a gente precisa dessa constância, né? Para que a gente conheça cada vez mais a Deus. E essa palavra não seja só agora, que surgiu hoje de manhã, ou surgiu hoje à tarde, mas que ela venha frutificando na nossa vida ao longo dos anos. Eu venho pensando em tudo isso. Isso acontece comigo. Amém?